Olá, boa tarde. A Itatiaia recebe os pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte para falar sobre suas trajetórias, propostas e ideias para a capital mineira. Hoje, recebemos a deputada estadual Ana Paula Siqueira, pré-candidata pela Rede Sustentabilidade. Seja bem-vinda, deputada. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada, Guilherme. Guilherme está com a gente lá na Assembleia do nosso cotidiano, mas é uma alegria estar aqui com vocês, falando com vocês, com todo esse público maravilhoso que acompanha a Rede Itatiaia. Quero já de início parabenizar por essa iniciativa de ouvirem todas as pré-candidaturas, postas nesse momento para disputar esse cargo tão importante que é a Prefeitura de Belo Horizonte. Participando com a gente o repórter e colunista da Itatiaia, Guilherme Peixoto, que eu já convido para fazer a primeira pergunta para a pré-candidata. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, deputada. Obrigado pela sua presença. Eu começo essa entrevista, deputada, fazendo uma pergunta que temos feito a todos que se sentam nessa cadeira. Por que a senhora deseja ser prefeita de Belo Horizonte? Guilherme, do fundo do meu coração, eu acredito que BH tem jeito. E esse não é apenas um slogan, esse é um forte sentimento. Sentimento que, inclusive, está sendo captado das várias reuniões que nós estamos realizando. E BH tem jeito a partir da necessidade das pessoas de mudança. E é por isso que eu quero ser prefeita de Belo Horizonte, para mudar. Para fazer com que Belo Horizonte seja, de fato, uma cidade que respeite, valorize, perceba as pessoas. Para que Belo Horizonte seja uma cidade que inspire o futuro para a nossa juventude, acolha os nossos idosos. Não dá mais para a gente viver esse emaranhado de reclamações que nós temos sobre Belo Horizonte em vários aspectos, em várias políticas públicas. A gente precisa resgatar o protagonismo de Belo Horizonte nas várias políticas públicas que foram perdidas, como saúde, educação, assistência social, participação popular. Então a mudança é o que me faz querer certamente ser prefeita de Belo Horizonte e mudar de verdade. Mudar, inclusive, a cara da administração municipal com uma cara de uma mulher corajosa, competente e criativa. Deputada, as eleições municipais, muitas vezes têm alguns temas prioritários, que as campanhas giram em torno deles. Na opinião da senhora, qual vai ser o tema, qual é a principal proposta, qual é o principal tema que a senhora pretende trazer nessa campanha, nessa pré-campanha já também, né? Marcelo, os problemas da cidade são problemas conhecidos, são problemas históricos, são problemas que se acumulam ao longo dos anos. Então, nós vamos passar certamente por todos os problemas, mas acho que o principal problema que a gente tem que discutir é como que Belo Horizonte hoje pensa suas políticas a partir das pessoas. Então, um tema que é muito recorrente, transporte e trânsito. Nós precisamos tratar essa questão. Nós não vamos nos furtar de discutir um assunto difícil, um assunto espinhoso, um assunto que já foi palco de CPIs, na Câmara Municipal. Então, o transporte e trânsito é uma ponta. A saúde é outra política importantíssima. Hoje nós temos uma série de reclamações ainda em Belo Horizonte, que temos filas ainda de cirurgias eletivas, de atendimento, falta de medicação, falta de pediatra, Então, assim, nós precisamos investir também na questão da saúde. Acho que são, dentre tantos temas, esses são os dois que eu acho que a gente pode aprofundar um pouco mais hoje nesse momento. A educação é uma outra ponta específica quando a gente pensa na educação infantil, na creche, enfim. Não vamos tratar de nenhum problema novo, mas sim da intensidade que ele vem tomando, especialmente nessa última gestão em Belo Horizonte. Deputada, a pré-candidatura da senhora está inserida num contexto bem específico para que o nosso espectador entenda. A Rede Sustentabilidade forma uma federação com o PSOL. E nesse modelo os partidos têm de caminhar juntos eleitoralmente, apoiar uma mesma candidatura. O PSOL já apresentou a deputada estadual Bela Gonçalves como pré-candidata. A rede, além da senhora, em certo momento chegou a ter o ex-vice-prefeito Paulo Lamaque como pré-candidato também. Agora Lamaque está no secretariado do prefeito Fuad Noman. E recentemente a rede aprovou uma resolução que entrega ao PSOL a tarefa de definir este pré-candidato ou pré-candidata. A senhora já contestou esse foro, como essa resolução da rede foi aprovada, conversamos sobre isso na semana passada, mas quer dizer, são muitos fatos, é um emaranhado de questões políticas em torno da sua pré-candidatura. Como é que isso fica? Como é que a senhora tem lidado com isso? Olha, de forma extremamente tranquila, Eu e a Bela somos colegas, deputadas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, temos uma excelente relação, convergência em várias pautas, em várias ações legislativas. Digo que, com muita felicidade, a Bela foi um ganho
para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E, de fato, explicando para quem, né, não entende tanto dessa questão política, o meu partido, a Rede Sustentabilidade, está numa federação com o PSOL, cuja a deputada Bela Gonçalves é presidenta da federação. A Bela está pré-candidata, assim como a Duda, assim como o Rogério, assim como eu. São pré-candidaturas legítimas que estão sob a ótica da nossa plataforma democrática, da nossa plataforma progressista. Eu entendo que esse momento de pré-candidatura são os momentos postos para a gente apresentar para a cidade propostas, ouvir as dores, prospectar conteúdo, inclusive para a formatação de uma proposta de um plano de governo. Todas as nossas pré-candidaturas estão dialogando entre si. Até porque se pensa numa convergência no futuro, né, que vai se dar ali no momento das convenções partidárias, que é no mês de julho, para a gente poder fazer uma confluência. Agora, a discussão interna da federação, ela está acontecendo, eu e Bela conversamos todos os dias, e vocês podem ter certeza que nós vamos apresentar a melhor proposta de candidatura para Belo Horizonte. Queria só aproveitar esse momento aqui e dizer um pouquinho mais que nós precisamos construir uma perspectiva de um plano, de uma proposta para a cidade. Qual é a Belo Horizonte que nós queremos? Qual é a Belo Horizonte que nós vamos oferecer para as pessoas? Mais do que propriamente nomes, eu acho que o que nós temos a propor para a cidade é mais importante. Deputada, uma proposta até que foi feita, né, ontem com a gente aqui na conversa foi da pré-candidata Duda Salabert. Ela sugeriu que quando começassem as convenções, o nome que tivesse mais fortalecido nesse campo poderia ser, né, o nome escolhido. Como que a senhora vê essa proposta e se é possível realmente essa convergência, né, dessas candidaturas? Porque a gente sempre que ouve os candidatos, né, Guilherme, o Rogério Corrêa defende a convergência, mas com ele na frente da chapa. A Duda defende a convergência, mas com ela na frente da chapa. A Bela defende a convergência, mas com ela na frente da chapa. É possível ajeitar todos esses desejos, né, de tantos candidatos? Se nós tivermos de verdade compromisso com o futuro de Belo Horizonte, esse é o caminho. Inclusive, essa tem sido a minha conversa com todas essas pré-candidaturas postas aqui, Duda, Bela, Rogério, Paulo Brant, e nós temos que caminhar nesse sentido, né? Construirmos as nossas plataformas de uma construção de plano de governo programática para a cidade, e o nome tem que ser aquele melhor nome indicado até mesmo pela própria população, né? O eleitor, ele pode dizer para a gente, olha, esse nome, esse perfil tem mais conexão conosco nesse momento, né? Política também é uma análise muito conjuntural, então acho que é muito importante a gente levar em conta isso, e eu concordo com essa proposta feita com a Duda, já dialogada com ela, inclusive, dialogada também com as outras candidaturas. Acho que esse é o melhor caminho para a gente poder cuidar de Belo Horizonte. Mas né? A senhora acha que é viável, deputada, a formação de uma frente à esquerda? Acho que é viável, né? É preciso se liberar das vaidades, mas acho que no compromisso, numa perspectiva daquilo que pode ser realmente benéfico para Belo Horizonte, tem que ser. E falo isso, inclusive, muito inspirada na nossa ministra Marina Silva, né, ministra do Meio Ambiente, Mudanças Climáticas, que esteve aqui comigo no lançamento da minha candidatura, apoiando, uma entusiasta também da nossa candidatura, e ela fez lá, no nosso palanque, vamos assim dizer, onde nós tínhamos inclusive essas candidaturas todas presentes e representadas, essa fala do exercício, da necessidade de fazermos esse mesmo exercício feito pelo Lula na eleição de 2022, que foi o que deu a vitória, né, para o governo Lula. Então é um exercício que nós temos que fazer. Agora sabemos, há vaidades, há interesses, há outras construções. Então, se não for possível, que nós possamos pelo menos assim definir o nosso programa, as nossas ações, e não nos degradarmos, e não nos estressarmos, e não nos desrespeitarmos nesse processo. Afinal de contas, é uma construção para o bem da nossa cidade. A senhora citou a Marina Silva, né, ministra do Meio Ambiente, que sofreu um pouco, né, nas últimas eleições com a dificuldade de quebrar a polarização. Né, o Brasil foi para uma polarização muito bolsonarista, petista, lulista, e quem não está nem desses dois partidos, né, nem do PT, nem do PL, parece que tem um pouco essa dificuldade. A senhora sente essa dificuldade na pele, né, de conseguir até ser ouvida pelo eleitor, né, porque o eleitor já quer escolher um lado, parece que já é puxado por essa polarização. Olha, Marcelo, nós também estamos num momento que eu vou refletir aqui um pouco que eu tenho escutado da própria população, né? Eu tenho feito várias visitas a regionais, conversado com grupos diversos, de especialistas, de moradores, né? Com a nossa caminhada do BH Tem Jeito. E tenho ouvido muitas pessoas. Polarização sempre existiu,
né? Em algum momento era Arena versus MDB, em outro momento PT, PSDB, agora Lula, Bolsonaro. Então, polarização sempre existiu, faz parte da política. Mas o que nós estamos vivendo agora é uma radicalização. Como disse uma senhora num dos nossos encontros, é uma brigaiada danada, né? E isso, o eleitor, as pessoas, elas também estão ficando fartas, sabe? É muito recorrente as pessoas falarem assim, olha, mas nós queremos tratar do nosso problema real, do que acontece na nossa vida. Então eu vejo que também há um espaço necessário de ser coberto com a política tratando aquilo que afeta a vida prática das pessoas. A discussão ideológica, ela é importante, mas ela por si só ela não resolve o trabalho da pessoa, a empregabilidade, as oportunidades, a comida no prato das pessoas, o problema do transporte. Então, acho que a gente também tem que fazer essa reflexão, sabe? Até que ponto esticar a corda demais ou fazer a polarização, ela vai resolver o problema das pessoas. E pensando na nossa cidade, em Belo Horizonte, a gente tem muito problema para resolver. Muito problema em todas as áreas. Então, é uma dificuldade histórica, mas eu acho que o momento também é um momento oportuno, né? Principalmente se as pessoas estão cansadas da lacração nas redes sociais, cansadas daquilo que é dito, mas que na vida prática ela não percebe, né? Nós temos hoje em Belo Horizonte mais de 200 mil pessoas que vivem com cerca de R$105 por mês, a média per capita. Eu faço um desafio aqui. Vamos aqui sair daqui, ir ali no sacolão, passar no supermercado, passar na padaria, passar no açougue. Vamos ver se não compra nada, né, deputada? Então, é isso que a população quer resolver, sabe? Qual é a empregabilidade, qual é a oportunidade que essas pessoas têm de fato. E a gente vai ficar insistindo em discutir a polarização que não vai resolver o problema da vida prática das pessoas. As pessoas querem comida no prato, querem educação de qualidade para suas crianças, querem proteção para suas crianças. Acabou de ser publicado uma pesquisa, até anotei aqui, do IBGE, foi publicado ontem, falando sobre o trabalho infantil. Belo Horizonte tem hoje, gente, crianças de 5 a 17 anos, quase 12 mil crianças pesquisadas aí entre o ano de 2019 e 2022, quase 12 mil crianças em situação de trabalho infantil. Esse trabalho cresceu 35% em Belo Horizonte, né? Como que nós vamos fazer? Crianças perdendo seus direitos de serem crianças. Isso para ser discutido, a polarização não vai resolver isso. Deputada, já que a senhora citou as questões socioeconômicas da cidade e a baixa renda de uma parcela dos belo-horizontinos, a gente tem o Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda nacional, mas muitas pessoas que recebem o Bolsa Família em Belo Horizonte ainda têm dificuldades, mesmo com o recebimento do benefício. A senhora vê a possibilidade de um programa de transferência de renda municipal, uma renda básica municipal, para atuar como complemento ao Bolsa Família? Penso que nós temos que fazer, né, estudar, claro, à luz do orçamento da prefeitura, o que pode ser feito, como pode ser feito, mas acho que uma estrutura importante para a gente também viabilizar esse tipo de atendimento, de política pública, Guilherme, como assistente social que sou, é a ampliação e o fortalecimento dos CRAS e dos CREAS. Né? Belo Horizonte tem a necessidade de ampliação desses pontos de atendimento, que é onde a gente também vai ter condição de atender com melhor qualidade essas famílias e pensar nessas políticas de transferência de renda, que na verdade são geração de dignidade para a nossa população. Eu queria só para contextualizar um pouquinho quem é a Ana, né? Acho que é importante também a população conhecer um pouco mais. Eu estou vendo assim, as pessoas estão aumentando o nível de procura nas minhas redes sociais para conhecer um pouquinho a Ana, e tem tudo a ver com essa perspectiva de mudança que a gente traz, a perspectiva das questões de análise social. Eu sou nascida e criada em Belo Horizonte, sou do extremo leste da nossa cidade, da região do Alto Veracruz, sou nascida no bairro Veracruz, sou a terceira filha de uma família de 4 filhos, uma família simples. Meu pai era mecânico, minha mãe dona de casa, manicure, sou mãe de 3 crianças pequenas, sou assistente social, educadora, estou exercendo o 2º mandato como deputada estadual, presido a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, sou também membro da Comissão de Desenvolvimento Econômico e coordeno a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Primeira Infância e do Meio Ambiente. Quando a gente traz, né, para a nossa discussão aqui de cidade, todos esses elementos, inclusive a minha própria trajetória, ela
toma frente nas nossas discussões, porque eu venho de uma realidade que não é de história que ninguém me contou, de como a vida funciona para aquela parcela da população que vive nas periferias, que vive muitas vezes à margem, né, do acesso às políticas públicas, onde o poder público não chega muitas vezes para poder atender. Então, a gente pensar em projetos de transferência de renda, pensar no enfrentamento ao trabalho infantil, pensar na perspectiva do transporte, né, da saúde pública, é pensar na maioria dessas pessoas que estão esquecidas, especialmente nesta gestão em Belo Horizonte. Deputada, eu queria uma avaliação da senhora sobre essa gestão, né, a atual gestão do FUAD, que pegou a FUAD Nomo metade e a outra metade do ex-prefeito Alexandre Calil. Como que a senhora avalia, né, até tendo atuado já na prefeitura, né, tendo essa experiência? Fui secretária de Participação Popular no primeiro ano do mandato Calil, né? Então ali tive uma boa integração com a prefeitura. Eu vejo que a gestão do FUAD, assim, ela tem sido uma gestão triste, catastrófica, né? Onde o aumento de reclamação da cidade cresceu, onde a percepção do Belo Horizontino sobre a cidade é muito ruim, né? Cidade abandonada, cidade largada. Outro dia, numa reunião, a senhora falou comigo assim, a cidade está fedendo, né? Isso é uma percepção que as pessoas têm. Então, assim, eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa do FUAD, ele foi meu colega, né? Quando eu era secretário, ele também estava na área de finanças da prefeitura, não tenho nada contra ele. Mas quanto à gestão, aí não dá. Né, eu vejo assim que o FUAD ele está mal assessorado, né, haja vista aí as turbulências dessa relação dele com a Câmara Municipal, é uma gestão atrapalhada, né, vive fazendo a dança das cadeiras, né, sai secretário, entra secretário. Qual que é o problema disso? O problema disso é uma descontinuidade da política pública para a população. Então isso faz com que a população perca muito, né, perca qualidade no seu atendimento. Eu não sei contar sei números de secretários que já entrou e saiu nesses quase pouco mais de 2 anos que o FUAD está lá, né? E é uma gestão complexa, pensa, no ano passado eu coloquei de emenda parlamentar aqui no município mais de R$500 mil. E no meio do ano eu descobri que esse recurso não podia ser aplicado, porque foi aprovada uma lei no final do ano de 2022 que impedia a prefeitura de executar emendas parlamentares. Gente, pensa, como que uma gestão não tem uma pessoa, um assessor legislativo ali para cuidar de projetos de leis, para verificar as leis que estão sendo aprovadas, que trazem impacto negativo para a administração. Foi necessário, Marcelo, eu ligar para o presidente da Câmara, para o Gabriel, e falar, Gabriel, por favor, aprova um projeto de lei aí para autorizar o uso das emendas parlamentares indicadas por deputados e por deputadas. Não era só a deputada Ana, deputados federais também colocam recurso. Quer dizer, Belo Horizonte está tão farta assim que não quer receber recurso público, né? Então, isso é uma das demonstrações de como existe uma fragilidade na gestão do FUAD, né? E nesse momento, agora já no momento mais pré-eleitoral, a gente vem vendo também algumas iniciativas que vão demonstrando assim, um certo desespero, porque durante a gestão toda, durante esses anos, fez-se uma escolha por ficar distante da população. Então agora inicia processos de participação popular que a própria população está desconfiada. Será que o orçamento participativo que está sendo lançado, ele é para valer? Ou será que ele é apenas para poder fazer cadastros e a partir desses cadastros mapear aquelas pessoas que hoje são lideranças, que vão ter ali 50, 100 pessoas para daqui a pouquinho eles serem contratados na administração e fazerem a política acontecer? Isso está sendo questionado. Não sou eu que estou questionando, não, né? Como eu digo para vocês, digo para todos vocês, nós estamos rodando a cidade, conversando com as pessoas, né? Não são apenas com pessoas que estão nomeadas em um cargo e outro. Nós estamos fazendo uma visita, uma escuta depurada da cidade, escutando as dores das cidades e caminhos para a resolução dos problemas. A senhora, só para a gente continuar no orçamento participativo, a senhora citou que foi um programa que perdeu força ao longo do tempo, né? Na gestão Calil, ele prometeu que ia concluir as obras em andamento e o orçamento participativo com novas demandas foram ficando para o lado. A senhora acha que foi um erro da prefeitura, né, não ter dado continuidade a esse programa e no eventual governo da senhora acha que o orçamento participativo precisa ser permanente na PBH? Olha, o orçamento participativo é um instrumento importante de aplicação do recurso
público com a participação das pessoas. Na gestão do Calil, eu estava secretária de Participação Popular, a pasta que era responsável pelo acompanhamento dos empreendimentos. Inclusive, tem uma relação assim muito agradável, muito gostosa com os Conforças, que são as pessoas eleitas, né, para cuidar dos empreendimentos. E naquele momento, o Calil fez uma decisão acertada de suspender. Nós tínhamos mais de 400 empreendimentos parados, sem perspectiva de serem realizados. Então, naquele momento, no final do ano de 2017, ele suspendeu as novas rodadas, os novos chamamentos de obra. Não adiantava ficar chamando obra, sendo que você tinha um tanto ali para poder entregar, né? E eu, na minha gestão, nós vamos fortalecer o orçamento participativo, mas de verdade. Né? Não é para fazer no final do mandato, é para ser feito no começo, com demarcação de data certa para poder entregar, de obras que sejam realmente execuíveis. Né? Existem muitos empreendimentos do orçamento participativo que hoje não tem nem condição de serem executados, porque se passou tanto tempo daquilo que foi solicitado que hoje já perdeu, né? Se perdeu no tempo. Então, para mim, ele é um instrumento muito importante que precisa ser fortalecido e estimulado. Agora, nós temos que fazer orçamento participativo, mas também a fiscalização participativa, que precisa ser fiscalizado, precisa ser acompanhado por toda a população. A senhora pensa, de repente, na instalação de comitês locais, subregionais, para fazer essa fiscalização da prefeitura? Isso é possível? É possível, penso. Né? A estruturação que existe hoje com os Conforços precisam ser potencializados. Né? As pessoas precisam voltar a estarem dentro do contexto de participação da nossa cidade. Né? Assim como os conselhos de políticas públicas, que são instâncias de fiscalização também importantes, precisam ser fortalecidos. Então, está dentro da nossa plataforma, das nossas, né, construções. Eu tenho alguns especialistas, alguns técnicos que estão trabalhando comigo na elaboração de propostas para a cidade. Então, vejo que a gente tem aí muito por onde crescer e fortalecer a participação popular. Deputado, eu queria falar um pouquinho de mobilidade, porque um dos pontos principais, né, as demandas principais da cidade de BH nos últimos anos foi sobre o metrô. E eu lembro que no campo progressista houve muitas críticas à concessão, né, ao processo de concessão do metrô, da privatização do metrô. Um eventual governo da senhora, a senhora vai apoiar essa concessão, que continue avançando, ou dá para criticar, tentar ver outro caminho? Eu lembro que na Assembleia muitos deputados e deputadas de esquerda criticaram muito, né, o governo Romeu Zema quando teve o processo de licitação. Isso já é águas passadas? Olha, gente, nós precisamos resolver essa questão do metrô. Né? É uma história que eu escuto desde quando eu era menina, que vai ter metrô, que o metrô vai chegar, que o metrô vai para lá, o metrô vai acolá. Nós temos que trabalhar para funcionar. Né? Então, aquilo que foi feito no passado, hoje necessita de uma revisão, nós vamos fazer revisão, mas o mais importante é fazer funcionar. Não dá mais, no contexto que a gente tem hoje de sufocamento do trânsito, né? A gente não pensar nessas outras estratégias para dar dignidade para as pessoas e resolver o problema do trânsito, que inclusive é um problema metropolitano. Né, a questão do trânsito hoje em Belo Horizonte, nosso tempo está acabando, mas eu preciso falar um pouquinho sobre isso. A gente tem que ter muita consciência que Belo Horizonte hoje é muito impactado pelo volume também de ônibus e de veículos que vêm da região metropolitana. É necessário uma articulação conjunta, né? Quando eu, prefeita vou convocar os prefeitos, as prefeitas da região metropolitana, o governador do estado, para que a gente possa pensar numa estratégia conjunta para desafogar esse trânsito, para a gente dar um dinamismo necessário, e não vai ser feito só com Belo Horizonte. E que estratégia seria essa, na sua visão? Para além do metrô? Para além do metrô, a gente precisa pensar, né, em uma convergência de modais para a gente poder atender, né, esse cuidado com os ônibus, como que a gente faz também com que os ônibus sejam ônibus de qualidade, para que estimule as pessoas a utilizarem. Hoje as pessoas não utilizam ônibus porque é inseguro, né, não cumpre horário. Então, isso não só em Belo Horizonte, como também na região metropolitana. Nós vamos precisar pensar outros percursos para esses ônibus fazerem, para esses carros fazerem, né? Então, acho que tudo isso são iniciativas, assim, importantes de serem feitas. Tem um outro ponto, Guilherme e Marcelo, que acho, assim, quando a gente está pensando nos problemas de Belo Horizonte, que não são problemas novos. Não são problemas novos. Os problemas todos já existem na nossa cidade há muito tempo. Eu não estou propondo aqui criar a roda, mas eu proponho que a gente coloque a roda para rodar no rumo que atenda à necessidade da nossa população. Nesse ponto, uma das minhas especializações, estudos que eu fiz, é na área de gestão de pessoas. E eu aplico isso muito no nosso mandato, na nossa atuação política. Belo Horizonte tem servidores, técnicos, especialistas em várias políticas públicas que sabem como resolver
muitos dos problemas que existem hoje na nossa cidade. Eu que, como dizem os trabalhadores, né, sempre fui chão de fábrica, né, sempre estive ali no tete a tete com as pessoas, resolvendo os problemas, carreguei água na peneira para que as coisas pudessem funcionar. Eu penso que uma estratégia para a gente resolver problemas complexos da prefeitura hoje é valorizando, reconhecendo e trazendo esses técnicos, esses especialistas para a centralidade desses processos, porque eles sabem como resolver. Muitas vezes esses técnicos não são ouvidos dentro da administração pela politicagem que há. Né? Às vezes uma função de uma pessoa que sabe o que está fazendo é colocada para um político, para um assessor de um político, que vai ali fazer uma articulação meramente política e não vai resolver o problema. Então, essas complexidades todas, eu penso que especialistas, técnicos, bem posicionados, com acúmulo e vivência, podem nos ajudar a resolver problemas complexos que há anos não são resolvidos por conta da politicagem dentro da administração municipal. Deputada, a senhora na Assembleia é parte de um grupo que faz oposição, né, ao governador Romeu Zema. Alguns embates até mais duros no Legislativo Mineiro. Uma eventual prefeitura da senhora, como que vai ser a relação com o governador Romeu Zema? Vai ter esse diálogo? Como que vai ser essa relação com hoje o opositor, né? Sim, como deputada, né, estadual, meu papel é fiscalizar as políticas do Estado, apontar caminhos, como eu faço, com a apresentação de projetos de leis, com várias leis minhas que foram aprovadas e que hoje são programas no Estado. Então, esse é o meu papel e eu faço mesmo, é crítica, mas também apontando caminhos. Como gestora, como prefeita, eu vou dialogar. E eu acredito que política é a arte do diálogo, é a arte da construção de soluções. Então eu vou conversar com todos e com todas, seja o governo do Estado de Minas Gerais, seja fortalecendo a nossa articulação no governo federal, temos uma boa articulação, inclusive contando, né, com a presença da ministra Marina. Nós vamos conversar, apresentar as questões, chamar para a solução, né, refletir sobre aquela questão e fazer o que tem que ser feito conjuntamente. Né? Eu serei prefeita da cidade. Prefeita da cidade está e tem que estar comprometida em resolver os problemas da cidade. Deputada, lá na Assembleia, a senhora, continuando nesse rumo de atuação na Assembleia, a senhora preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e briga muito por essa questão da participação feminina nos espaços de poder. Como que a senhora avalia a participação das mulheres de Belo Horizonte nas instâncias decisórias da cidade e também seria viável pensar em um secretário com paridade de gênero? Sim, é possível, é necessário pensar, né, no secretariado com paridade de gênero. Infelizmente, Belo Horizonte ainda não conseguiu alcançar essa marca. Nós estamos o tempo todo buscando fortalecer a presença de mais mulheres nos espaços de decisão. Quando a gente faz um recorte aqui nos conselhos de políticas públicas do município de Belo Horizonte, a gente tem uma participação feminina bastante interessante, uma participação, né, da população negra, da população LGBT. Eu acho que todos esses são elementos muito importantes para pensarmos as políticas públicas, né? Afinal de contas, as mulheres são maioria na população e trazem uma contribuição de vivência das políticas públicas muito importante para a resolução dos problemas. Então, é um compromisso, né, que eu tenho e que eu faço de fortalecer e de ampliar a presença das mulheres no espaço de decisão. E o nosso secretariado vai ter uma parcela significativa de mulheres. Deputada, estamos chegando na reta final da entrevista, mas eu queria perguntar para a senhora sobre a questão, um tema que também se arrastou ao longo dos últimos meses, dos últimos anos até em Belo Horizonte, que é a questão da Serra do Curral. Né? A mineração da Serra do Curral despertou vários debates e parece que uniu um campo grande, né, de políticos na capital mineira. Como que a senhora espera que esse tema seja tratado na eleição desse ano? Olha, Marcelo, eu inclusive fui autora da CPI na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que pedia investigação sobre essa flexibilização que o governo do Estado faz e fez em relação à Serra do Curral, né, abrindo espaço para degradação ambiental. Esse é um assunto que precisa ser encarado de frente, né? Nós estamos falando da proteção de um território importante, com uma biodiversidade muito específica, com várias nascentes. Eu quero que os meus filhos, que são criança hoje, 2 deles ainda na primeira infância, que eles possam desfrutar de apreciar a paisagem como a gente faz hoje e de terem expectativa de vida, porque ali tem manancial de água, né, que não pode ser destruído. A água é o que dá vida para a gente. Então, eu acho que Belo Horizonte não pode abrir mão de discutir a preservação desse território. Né? É um espaço que não dá para ser minerado. É um espaço que realmente não cabe a mineração ali, porque isso vai destruir o que existe ali, que é uma área preservada, já com vários problemas, porque tem mineração irregular acontecendo nesse momento na Serra do Curral, e
terá que ter a presença altiva da Prefeitura de Belo Horizonte. Deputada, muito obrigado pela entrevista, pela participação. Agradeço também o repórter Guilherme Peixoto. Valeu pela participação também, Guilherme. Eu agradeço e convido todos vocês, todas vocês a nos acompanharem nas redes sociais, @AnaPaulaSiqueiraOficial. Cola lá com a gente para saber um pouco mais sobre os nossos projetos. E, gente, BH tem jeito, é com a nossa participação. Obrigado, Marcelo. Obrigado, deputada. Convido todo mundo que está acompanhando a gente a voltar, ver as outras entrevistas que nós já publicamos e também ficar de olho nas próximas. Um abraço, pessoal. Até a próxima.